Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente já está aqui, ó, todo pique, a todo vapor, para poder começar as aulas das turmas dos quartos anos e dos Acelera. E comigo aqui, olha, a professora Márcia. Tudo bom, professora Márcia? Olá, professora Sinara. Bom dia para todos que estão aí nos assistindo, que já estão assim animadíssimos igual a nós. Então, ó, sejam muito bem-vindos e é um prazer, né? Como sempre, estar aqui com vocês. E a professora Sinara, maravilhosa. Obrigada, professora Márcia. E também a gente tem aqui, ó, a nossa intérprete. Tudo bom? Eu falo com ela, mas ela não pode nem falar comigo, né, professora Márcia? É o hábito. Pois é, né? Mas fazer o quê? Ai, Elaine, muito bem-vinda, Elaine. Bom que você está aqui com a gente também. Olha só, o nosso conteúdo de hoje, de língua portuguesa, é um conteúdo que eu acho que vocês já ouviram falar. Verbete. Será que vocês já ouviram esse som aí, verbete? O que será um verbete? Vamos descobrir hoje o que é esse verbete? E olha só, lembrando a vocês que essa nossa aula, vocês estão aqui assistindo no ao vivo, mas olha, tem outras formas de também assistir essa aula, tá? Você pode pegar o celular com autorização do adulto, botar lá Educa Recife, baixar o aplicativo e vai acessar todas as nossas aulas, todos os nossos conteúdos. E o melhor de tudo, ó, dados liberados para você assistir a nossa aula. E também você pode pegar o computador e botar lá no YouTube e você coloca lá Educa Recife. E quando você entrar no site, você vai ver que tem um monte de aula também. Tem de todos os anos, tem de todas as formas, só para você aproveitar. Então, confere lá também, tá bom? E olha só, eu perguntei aqui para vocês, o que é verbetes? Professora Márcia, será que já responderam para mim o que são verbetes? Olha só, professora Sinara, a Ana já falou aqui que já estudou, viu? Muito bom, Ana! E será que ela lembra o que são os verbetes? Onde é que a gente encontra verbetes? Ai, eu não sei. Responde aí, Ana, pra gente. Responde aí, Ana. Onde é que nós encontramos o verbete, hein? Vou esperar aqui, viu, Sinara? Vamos esperar, que hoje a gente tem meia hora de aulinha de língua portuguesa e dá tempo dela responder, tá bom? Então, olha só. O que a gente vai estudar hoje, que eu botei aqui, ó. Esse gênero textual, olha só, já tô dando dica, tá? Ele é um gênero textual. Vocês lembram quais são os gêneros textuais? Tem aqueles que são contos, receitas, modos de instrução. Estão lembrados? Também tem o verbete. O verbete, ele é um gênero textual. Também, olha só, elementos constitutivos do gênero textual verbete. O que é que caracteriza esse verbete? Tá certo? Olha só. Eu tenho uma pergunta aqui também para a Ana e para vocês que estão aí assistindo em casa. O que vocês fazem quando querem descobrir o significado de uma palavra ou querem saber mais sobre algum assunto? Por exemplo, a gente fala aqui uma palavra bem difícil. Catástrofe, por exemplo. E eu não sei o que significa catástrofe, mas eu quero saber o que significa. Primeiro eu vou perguntar à professora Márcia. Professora Márcia, você sabe o que é catástrofe? Eu poderia dizer que não é uma coisa boa, né? Pronto. São coisas ruins. Pronto, é a uma professora catástrofe. Márcia me deu um exemplo do que é catástrofe. Só que eu quero saber mais. Eu ainda estou com dúvida. Onde é que eu posso utilizar a catástrofe? Minha produção está dizendo aqui que é só eu fazer um Google. Que é muito comum essa expressão para a gente que está no mundo tecnológico, é fazer um Google, né? Tudo é isso, fazer um Google. Mas antes desse Google, como é que a gente fazia, professora Márcia? Nossa, a gente ia ali, ó, para o dicionário, foi assim que a Ana colocou, viu? Ela disse que é no dicionário e enciclopédia, olha para isso. Olha, Ana, muito bom, Ana, você tá, ó, de parabéns, porque é por aí mesmo que a gente fazia essas pesquisas, tá? Quando a gente procurava uma palavra que a gente não sabia, a gente fazia isso. E outra dica também, tá? A leitura. A leitura ajuda muito a gente a entender o significado dessas palavras novas e diferentes. Porque quando a gente está lendo um livro, por exemplo, e tem lá uma palavra diferente, você vai entender o contexto que ela está inserida, aí você absorve melhor o significado daquela palavra. É uma boa dica, não é, professora Márcia, a gente ler
Ler ajuda, não é? Com certeza. Ler até porque às vezes o contexto, né, a mesma palavra pode significar diferentes coisas dependendo do contexto, né? Até no dicionário a gente encontra, assim, às vezes diferentes significados. Então a leitura... Isso mesmo. Uma coisa simples, por exemplo, como a professora Márcia está citando aí, a manga. Existem vários significados para manga. Existe a manga fruta e existe a manga, ó, da camisa. Bem diferente, não é, esses significados? E graças ao dicionário, às enciclopédias e às nossas pesquisas e até os livros, a gente entende melhor como é que funciona esses significados. Então, eu sei que a Ana aqui também, a outra Ana, né? Tem várias Anas, nós somos lotadas de Ana, né, Sinara? É verdade. Aí, uma das Anas disse que ela sempre pergunta à professora dela ou então ao pai dela, viu? É uma boa também, como a gente estava comentando aqui, né? Porque a nossa produção ali estava falando, né, na pesquisa da internet. Mas nem todo mundo tem acesso fácil assim também à internet, tá? Apesar que a gente vive num mundo globalizado, olha só, na sala de globalização aí, nem todo mundo tem acesso a essa internet fácil, esse acesso a esses dados facilmente. Então fica também complicado de só pesquisar na internet. Às vezes você está precisando ali e a internet do teu telefone não está funcionando. Então, como é que a gente faz? A gente também tem que saber fazer pelos métodos antigos, que são o quê? Como se o telefone não funcionar, a gente tem o quê? Tem o livro, pesquisa no livro. Até tem programas no computador que são dicionários ali, no programazinho que você coloca e ele já fica salvo no seu computador, que também ajuda bastante, já que você quer ficar mais conectado, você quer ficar mais entendido dessa situação do verbete, não tanto dependendo do livro, mas eu sempre acho que o livro é uma opção maravilhosa. Os livros que eu falo aqui, tá, são as revistas, as enciclopédias, que a gente vai ver que tem enciclopédias que são diferentes, tem catálogos, tem várias formas de a gente entender melhor esses tipos de verbete. E olha só, outras fontes de pesquisa. A Ana já falou aqui, né? O pai e a professora, não foi isso? Professora Márcia? Foi, aí estão colocando também outra Ana, no tablet, né? No Google também. Ótimo, vamos lá, vamos pensando, mas onde é que a gente pode pesquisar? Antigamente a nossa fonte de pesquisa, sabe quem era? Os nossos avós. Nossos avós conheciam tudo. A gente chegava para lá, e ainda conhecem, tá certo? Só que eu estou falando isso porque era a nossa referência maior. Quando a gente tinha uma dúvida, não era a professora Márcia, a gente chegava ali para os nossos avós e perguntava, e eles sempre estavam por perto e sempre ajudavam. É verdade. A tirar essa dúvida. E aí? Então, deixa eu perguntar para vocês, quais seriam essas outras fontes de pesquisa que vocês estão pensando aí, que vocês podem me dizer? Qual seria o local físico que eu poderia ir em busca dessas enciclopédias e que eu poderia ir em busca desses livros para me ajudar na leitura desses meus verbetes? Será que vocês saberiam me dizer? Será, professora Márcia, que eles vão conseguir lembrar o local que tem esse material? Algumas escolas têm, tá? É verdade, algumas escolas têm. Olha, uma das Anas disse que também pergunta a avó dela, viu? Então, olha lá. Olha aí, tá vendo que maravilha? É uma ótima fonte, minha gente. Eles sabem tudo, conhecem tudo. Dizem, tem uma frasezinha que diz, né? Avós deveriam ser eternos, porque a fonte de conhecimento deles é maravilhosa. Será que alguém sabe qual é o local onde que a gente encontra esse material, professora Márcia? Até o momento, viu, então vamos deixando rolar aí, né, para ver se eles conseguem lembrar. Olha só, o que vocês estão observando aqui? Aqui tem uma pessoa que está pesquisando, olha, as palavras aqui no livro. Dá para perceber, não dá? Então, justamente, esse local que as pessoas vão, elas pegam o livro e também podem fazer pesquisas. Vamos pensando aí, tá? Então, um dos significados de verbetes é o seguinte, olha só o que eu trago aqui para vocês. Verbete é um texto escrito de caráter informativo. Ele está servindo para informar alguma coisa.
destinada a explicar um conceito segundo padrões descritivos e sistemáticos. Falei difícil agora, né? Mas olha só, o que são esses padrões? É justamente aquele padrão da língua portuguesa, que ele fala de uma forma coerente para que todo mundo consiga entender. Nesse momento, a gente não fala com gíria, a gente não fala com maneirismo, a gente não fala da forma que a gente acha conveniente. A gente fala de uma forma clara e coesa para que todo mundo possa entender o que está escrito ali. E tem mais, ó. Determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Então, geralmente, a gente encontra esse material em dicionários ou enciclopédias, professora Márcia. Será que nossos alunos entenderam essa forma técnica do que é um verbete agora? Eu acredito que sim, né? Porque, Qualquer inclusive, já dúvida, estão né? dizendo que eles já viram, assim, a aula parecida com essa, é porque esses assuntos, né, a gente está sempre revendo. Então, isso são assuntos que vocês, inclusive, vão ver este ano, no próximo ano, e assim vai. Então, a gente está sempre indo e voltando, até porque a aprendizagem se dá a partir do momento que a gente vê mais as coisas realmente. É isso mesmo, professora Márcia. A gente tem que ver de várias formas. Por isso que hoje a gente vai ver o que significa verbete de várias formas diferentes, de várias linguagens diferentes. Olha só, já que vocês não estão lembrados onde é esse local que a gente tem esses livros ou essas enciclopédias? Só falaram na escola, mas assim, na escola especificamente, em que local na escola a gente poderia ter? Quer dizer, como a professora Sinara disse, tem locais que tem escolas que tem outras que não tem, não é verdade? Isso. Mas também pensa aí um pouquinho. Também tem as públicas, que dá para você ir conhecer, pegar um livro emprestado. E aí, vão lembrando? Olha só. Para quem gosta de ler, a gente sempre indica aqui, né, professora Márcia? Já disseram aí? Agora sim, ó, o Juan, viu, chegou aqui dizendo que era uma biblioteca. Muito bem, Juan, isso mesmo, é uma biblioteca. Olha que coisa maravilhosa, vocês já estão aí entendidos. E falando de biblioteca, a gente tem a nossa biblioteca virtual, que é a Árvore do Livro. Eu acho um programa maravilhoso, um site, na realidade, maravilhoso, que vocês podem acessar, colocando aqui, ó, quando você coloca Árvore do Livro, aí você só precisa colocar o nome Árvore lá, na parte de pesquisa. Aí ele vai abrir aqui, ó, essa paginazinha aqui. Quando você abrir essa paginazinha aqui, você vai colocar aqui o seu login. Será que vocês lembram qual é o login de vocês? Lembram que é a matrícula de vocês. Olha que coisa maravilhosa. E quando vocês botarem a matrícula e avançar, vocês vão ter uma infinidade de livros e tem enciclopédia aqui dentro, tá? Que vocês podem pesquisar também. Entre esses livros, olha aqui, ó, também tem uma outra forma também de acessar a Árvore, que é pelo aplicativo. Se você pegar o celular e apontar aqui para esse QR Code, ele vai abrir lá na loja de aplicativos e você pode baixar esse aplicativo e também acessar esse livro para você ter ou no seu tablet ou no seu celular, para facilitar para você também. Nessa Árvore do Livro, tem um livro muito interessante, que é sobre esses bichinhos que estão aqui. Vocês estão reconhecendo esses bichinhos que estão aqui? Que tiveram por milhões de anos no nosso planeta, existindo, junto com a natureza. Será que eles sabem ou não, professora Márcia? Com certeza. Só retificando aqui, ó, foi o Rauan. Eu falei Juan, hein, professora Sinara? Ele disse professora. Aí eu já tô consertando. Eu lhe entendo, Raul. Sabe por quê? Porque meu nome é Sinara. E nem todo mundo consegue falar meu nome fácil da primeira vez, né, professora Márcia? Inclusive aqui, eles chamam muito você de Simara. Aí eu digo assim, aí eu fico assim só pensando, cadê? Será que quase é dupla, né? Simone, cadê Simone, Simara, entendeu? Isso é assim. Ai, Márcia, é maravilhosa. É Sinara, tá com N. Eu vou falar até assim com N, né, para eles entenderem. N de Sinara, tá certo? Mas e chegaram aqui, ó, Ana e Iago falando do dinossauro. Dos dinossauros, justamente. Muita gente adora conversar sobre dinossauros e aprender um pouco mais sobre esses animais que foram extintos já há milhões de anos. Se você é uma dessas pessoas que tem essa curiosidade de conhecer os dinossauros,
Você pode acessar lá na árvore do livro, esse livro aqui, ó, Dinossauros Enciclopédia, que é a Enciclopédia dos Dinossauros, da autora e da editora Online Editoras. Lá tem uma infinidade de verbetes sobre dinossauros. Então você vai conhecer bastante sobre esses animais. Olha só, aqui ele está falando o nome do animal, no caso aqui é o anquilossauro, olha que nome diferente, anquilossauro. E aqui ele está descrevendo um pouquinho desse animal. Ele colocou assim, ó, nativo de onde está o oeste da América do Norte, tinha um corpo achatado e revestido por placas ósseas, características comuns em todos os dinossauros dessa família, que aqui é um nome bem diferente. Eu vou ler só um trechinho, porque realmente, como a gente quis mostrar a página para vocês, a letra ficou muito pequenininha, né? Mas vocês lendo, como vocês escutando o que eu estou lendo, dá para entender mais ou menos qual é a lógica. Se vocês observarem também, olha, aqui em cima tem uma letrinha, que é a letrinha A. Por quê? O nome do animal é anquilossauro. Então, ó, já tem uma ordem. Qual é a ordem que esses verbetes estão seguindo? Qual é a ordem que o dicionário segue? Será que vocês conseguem me dizer? Qual é a ordem que o dicionário segue, professora Márcia? Eu acho que eles vão saber. Né? A ordem de umas letrinhas. Que letrinhas são essas? Pois é, eu acredito Então, que eles sabem, deve pensando estar aí. lembrando. Então, olha, aqui nessa enciclopédia... Olha, aqui a Ana já chegou com a resposta, a ordem alfabética. Muito bem, Ana, é a ordem do alfabeto. Então, a gente vai seguir na ordem alfabética da classificação, na organização dessas palavras. E aqui, ó, além dele explicar as características do dinossauro, ele fala a classificação dele, ó, a dieta, o que ele gosta de comer, o peso, a família e a subordem. E aqui embaixo tem uma curiosidadezinha. Então é bastante interessante esse livro, essa enciclopédia, e dá para vocês conhecerem bastante sobre esses animais. E olha só, falando em verbetes, eu trouxe outra classificação de verbetes para aqui para vocês. Ó. É um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal e geralmente escrito em linguagem mais formal. O que isso quer dizer que ele é impessoal? Ele traz os fatos, gente. Ele é quase uma linguagem técnico-científica. Ele está dizendo para você que, por exemplo, a mesa é plana porque a mesa é plana. Ponto. Ele fala especificamente aquilo que ele está vendo. Ele trabalha com fatos. Ele não fica trabalhando no mundo ilusório. Ele não está dando a sua opinião. Lembra que as professoras já falaram aqui do que é opinião e do que é fato? Opinião é o que a gente acha. Fato é o que é concreto. Tá claro até aí? Estão tendo alguma dúvida? Se tiver, vão perguntando ali a professora Márcia, né, professora Márcia? Que a gente vai tirando aqui as suas dúvidas, tá certo? Olha só, outra classificação aqui de verbete. É um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito, dar definições para um determinado termo ou apresentar o significado de uma palavra. Pronto, simples, mais fácil, né? Esse aqui deu para entender? Ele explica um termo ou então o significado de uma palavra. Simples assim. E olha só, a gente já falou aqui onde é que esses verbetes são encontrados, né? Antigamente, gente, esta biblioteca que a gente falou aqui, com as enciclopédias, era a nossa internet. Então, a nossa viagem sempre acontecia através dos livros. Principalmente através dessas enciclopédias, que eram livros pesadíssimos. Trabalhou muito com enciclopédia, professora Márcia? Trabalhei, viu? E eu tô agora, fechei os olhos, lembrei assim, aquela de capinha vermelha que tinha. Como era o nome daquela que era bem conhecida? A Barça. A Barça, pronto. Nossa, era de canto a canto, de A a Z, né? Era. Então tinha tudo ali. E eu amava ler, porque eu conhecia cada coisa diferente que eu nunca imaginava ter visto. Então era muito legal, porque não tinha o telefone como se tem hoje, com esse acesso à internet, então a gente pesquisava por ali, gente, e era muito bom, eu gostava muito. E outra fonte aqui também, ó, eu coloquei aqui para vocês, o dicionário. Muita gente bota o dicionário de lado, mas eu uso muito o dicionário. Às vezes eu tô com a dúvida de como é que escreve tal palavra. Aí eu vou o quê? Eu vou procurar no dicionário, professora Márcia. Faz isso? Porque eu faço sempre.
Eu não tenho esse problema de dizer que eu procuro dicionário não, tá? Não, de jeito nenhum. Toda dúvida que eu tenho, vou lá, né? Procuro no dicionário, sim. Inclusive aqui, viu? A Ana tá pedindo para dizer que ela é medrosa. Eu não entendi por que ela é tá medrosa. Com medo dos dinossauros, Se for, viu? Aí eu não... a professora é para dizer, para ler que eu sou medrosa, mas eu não entendi, até perguntei. Não se preocupe não, Ana, tá tudo certo. Olha só, também existem essas enciclopédias ilustradas, que era uma outra fonte de busca nossa também, que aqui, como a gente está vendo, ó, tem o animal, mico-leão dourado, por exemplo, e aqui explicando um pouco desse animal. Essas enciclopédias também ajudavam bastante a gente a ampliar o nosso conhecimento sobre determinado tema. E olha só, algumas características aqui do verbete. Se você pegar um dicionário e for olhar lá, como é que tá, como é que eu entendo? Primeiro a gente já falou que eles seguem uma ordem, quando vocês forem procurar, que é o quê, ó? Ordem alfabética. Ele tá lá, organizado. Depois disso, ele está escrito de uma forma simples e breve. E também, ó, a primeira palavra, que é a palavra que a gente está pesquisando, que é o verbete, ela está separada por sílabas. Olha que maravilha. Tá com dúvida de como é que eu vou separar a sílaba? Olha no dicionário a palavra que lá tá separadinho. Aqui, ó, tem dormir. Olha só, tá separado por um ponto. Vocês estão vendo? O dor e aqui o mi. Aí aqui, ó, tem 1, 2 e 3. Por que tem esses numerozinhos? Porque cada um é um significado diferente que eles estão dando para dormir. Olha só. O primeiro, descansar em estado de sono, adormecer. Essa setinha aqui está falando que é o contrário. O contrário de dormir é acordar. Aí agora, ó, o segundo, perder a sensibilidade das partes do corpo, adormecer. Tá vendo? Que tem alguns que são até parecidos. Olha só, terceiro, existir, mas não se manifestar. Sabe quando a gente fala assim, menino, tá dormindo, é? Que a pessoa não tá prestando atenção, professora Márcia. Já usou essa expressão? Já sim, né? Já. A gente costuma dizer que tá dormindo até, inclusive, de olho aberto, né? Mas tá sem reação nenhuma, a gente tá dormindo. E a gente fala isso. Então, esses dicionários, novos principalmente, eles tendem a fazer isso. Eles mostram a forma coloquial, a forma corriqueira que as pessoas utilizam a palavra, mas também demonstram a forma formal da escrita e do significado dessa palavra, tá? E olha só, vamos continuar aqui. Eu trouxe outro exemplo de verbete aqui, que foi o quê? Escola. Esse daqui foi um dicionário online, que tem vários dicionários online para você pesquisar. Então, olha só, escola está aqui em cima, o nome certinho. Aqui embaixo ele está separado por sílaba, ó. Escola. Tá vendo? Separadinho aqui. E aqui embaixo tem o SF. Ih, o que será esse SF? Substantivo feminino. Tá dizendo que essa palavra é uma palavra feminina. E aqui, como eu falei para vocês, ó, tem o 1, o 2 e os 3, que são alguns significados de escola, que eu cortei porque tinham mais de 10. E olha só. Primeiro, instituição pública ou privada que tem por finalidade ministrar ensino coletivo. Segundo, conjunto de professores, alunos e funcionários de uma instituição de ensino. Terceiro, prédio onde funciona essa instituição. Então, algum desses significados serve para você quando você for falar da escola. E tem mais, ó. Outro aqui que eu trouxe, ó. Outro verbete aqui, o mesmo, que é escola, em outro dicionário online. Você está vendo? Ó? Só que aqui ele não separou, mas aqui ele está, ó, pontuado o 1 e o 2 para dizer quais são as características, quer dizer, os significados desse verbete. E aqui nesse outro dicionário, ele vai um pouco mais além, ó. Sinônimos de escola. Escola é sinônimo de colégio. Ele continua aqui embaixo, ó, definição de escola. Classe gramatical, substantivo feminino. Aqui ele está colocando o nome completo, ele não está colocando abreviado como estava no outro. Separação de sílabas, escola. E o plural, escolas. Olha que interessante. Então, dá para pesquisar bastante nesses dicionários e aprender bastante com eles. Essa forma de ensino aqui que eu coloquei.
E agora é a parte que eu gosto, professora Márcia, é a parte que a gente vai jogar. Oba, vamos jogar. E aí, como é que dão os nossos estudantes? Ficaram com alguma dúvida? Bem, eu acredito que não, viu? Eu acho que esse assunto aí, eles estão só refrescando a mente, mas é um assunto que eles já dominam, eu acredito. Ótimo, maravilhoso. Então, vamos para a parte do jogo? Deixei bastante tempo porque a gente vai ter que ler aqui nesse jogo para poder acertar tudinho. Olha só, aqui nesse jogo tem aqui os verbetes, aqui ó, e aqui tem os significados. Então, eu vou lendo para vocês, tá bom? Olha só, os possíveis significados, ó. Tâmara, cadeado, boliche, sombra, ornitorrinco, segredo, laranja e transferidor. Então, vamos para o primeiro? Olha só. SM, substantivo masculino, coisa que não deve ser sabida por outrem ou por outra pessoa. O que é uma coisa que ninguém pode saber? Que está aqui. Esse eu vou pedir para a professora Márcia responder, para vocês entenderem. Ah, eu acho que é o segredo. Isso. Vamos ver se é o segredo? Vamos deixar aí. Então, o próximo. Substantivo masculino. Animal mamífero, aquático e ovíparo, de corpo alongado e cujo focinho se assemelha a um bico de pato. Qual desses aqui é um bicho, minha gente? E tem um nome bem diferente, tá? Será que vocês vão saber? Vamos embora, tem que ler aí, né? E aí, gente, qual desses aqui é um bichinho? Ornitorrinco, a Ana chegou Vamos respondendo. botar lá, ornitorrinco, né? Ah. Vamos para o próximo. Fechadura móvel, quer dizer, substantivo masculino. Fechadura móvel que prende ou segura algo que se abre por meio de chave ou código. Esse é fácil. Qual desses aí que fecha? Que é tipo de uma fechadura móvel. Cadeado. Cadeado, O Rauan e vamos o lá. Iago disseram. Tô gostando. Vamos pro próximo. Claridade, substantivo feminino. Claridade atenuada pela interposição de um corpo entre ela e a fonte de luz. Esse é complicado. Eu vou ler de novo, sabe? Substantivo feminino. Claridade atenuada pela interposição de um corpo entre ela e a fonte de luz. O que aqui, gente, tem a ver com luz? A tâmara, o boliche, a sombra, a laranja ou transferidor? A Ana disse que era a sombra. Vamos ver, né? Vamos marcar aqui. Sombra. Então, vamos para o próximo. Substantivo feminino, fruto da tamareira. E aí? Qual é o fruto da tamareira? Esse também está fácil. Esse está muito fácil, gente. Qual é o fruto da tamareira? E aí? É a tâmara, é o boliche, é a laranja ou é o transferidor? Nada, professora Márcia? Eita, botaram aqui laranja, mas botaram laranja. A Giovana botou laranja. É laranja não, tá? É a tâmara. Ah, mas a Ana respondeu. O Rauan também, viu? O Rauan e a Ana responderam. A outra Ana também respondeu tâmara. Vamos lá. Substantivo masculino. Jogo que consiste em lançar uma bola pesada por um corredor com o intuito de derrubar um conjunto de pinos. E aí? Esse é legal. Qual desses é? É o boliche, é a laranja ou é o transferidor? A Ana falou que era o boliche. Boliche, então vamos botar aqui no boliche. O outro, substantivo feminino, fruto da laranjeira. É a laranja ou é o transferidor? Esse tá de graça, gente. Não tenho nem o que falar, né, professora Márcia? Não. Aqui a gente já vai colocar aqui, ó, que é a laranja, já para agilizar. E o último é o substantivo masculino, semicírculo graduado com que se mede ângulos de desenhos, que é o transferidor. Vamos conferir? Olha aí, ó, nossas respostas todas certinhas. Vocês arrasam, gente. Vocês são maravilhosos. E eles responderam aqui, viu? Porque sempre dá aquele delay, né? O Rauan, a Giovana, a Ana, o Iago. Então, o pessoal participando muito e acertando, viu? Que coisa maravilhosa. Infelizmente, o nosso tempo acabou, professora Márcia. Mas foi ótimo jogar com vocês, tá? Eu agradeço a presença da professora Márcia sempre aqui. Eu que agradeço. Agradeço aos nossos estudantes. E a gente vai ter mais aula, tá? Então, fica por aí. Tchau, tchau.